Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre leis. Leitura compreensiva de leis, projetos de leis, reconhecendo seus elementos composicionais. Localizar informações explícitas e inferir uma informação implícita, reconhecendo o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Identificar a finalidade das leis. Você já leu alguma lei? Claro que já. Se leu, reparou como é um texto organizado de um modo diferente? Já olhou assim, ó, com mais detalhe? Claro. Será que é muito difícil interpretar uma lei? Quando você interpreta uma lei, será que o texto, a interpretação é similar, é igual a um texto poético, a um texto de prosa, a um texto narrativo? Como que é uma interpretação de uma lei? Vamos ver tudo isso agora. Te convido a conhecer o significado da palavra lei, a sua etimologia. Vem cá. Etimologia, isso mesmo, a origem da palavra. Então, do verbo latim legere, que significa ler. Norma escrita, que se lê em oposição às normas costumeiras, que não são escritas. Ligare, que significa ligar, obrigar, vincular. A lei obriga ou liga as pessoas a uma certa maneira, a um certo modo de agir. Eligere, que significa eleger. Escolher, porque a lei é a norma escolhida pelo legislador como o melhor preceito para dirigir a atividade humana. Posto isso, nas raízes etimológicas da palavra, vamos ao texto. Título dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1, título 2. Dos direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Continuando a leitura. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material. Atividade. Opa! Caderno tá aí? Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, muito bem. Caneta. Lápis, borracha, tudo certo aí? Podemos seguir? Beleza, vamos lá. Entre as garantias expressas pelo artigo 5º da Constituição Federal, que é a chamada de mãe de todas as leis, né? Está a igualdade de direitos e obrigações para homens e mulheres, a livre manifestação do pensamento, a inviolabilidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, a liberdade de consciência e de crença, entre diversos outros direitos fundamentais. Uma lei serve para regulamentar ações que garantem os direitos dos cidadãos. Apesar de estarem garantidos em leis, esses direitos estão sendo assegurados? Faz aí que eu volto daqui a pouco conferir contigo, combinado?
Voltei, conferi contigo a atividade. Eu te perguntei, uma lei serve para regulamentar ações que garantem os direitos dos cidadãos. Apesar de estarem garantidos em leis, esses direitos estão sendo assegurados. Você reparou aqui os incisos da lei, né, da mãe das leis? E agora, o que você respondeu? Vamos gabaritar? Então, uma possível resposta seria: a lei possibilita uma reflexão sobre as injustiças sociais que, mesmo estando asseguradas por lei, não estão acontecendo e há necessidade de assegurar que as leis sejam cumpridas, contribuindo assim para a diminuição dessas injustiças. Continuando a leitura, nós temos os outros incisos aqui, o inciso 6º, 7º e 8º, em que nós vamos ler agora. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação. Eximir-se da obrigação legal, atividade. Depois de lermos esse trecho da lei, você pode inferir que interpretar uma lei seja o mesmo que interpretar um texto de jornal, de revista, de romance. O que você acha? Na letra B, se você puder escolher, escolheria ler uma narrativa, uma notícia ou uma lei? Por quê? Pergunte ao colega o que ele pensa sobre isso. Você vai se surpreender. Faz aí que eu volto daqui a pouco.
Voltei, conferi contigo a resposta da atividade proposta. Interpretar uma lei não é o mesmo que interpretar um texto de jornal, de revista de romance, isso a gente já sabe. Na verdade, a interpretação de uma lei, ela depende de conhecermos o quê? A estrutura da lei. Eu perguntei para você se você pudesse escolher o que ler, se escolheria ler uma narrativa, uma notícia ou uma lei. Isso é pessoal, cada um lê o que gosta. Agora, por quê? Pergunte ao colega. Então veja, apesar de ser pessoal, de você ler o que você gosta, a leitura é definida pelos gostos pessoais. Mas além da necessidade, a leitura de leis é como? Obrigatória. Se você conhece a lei, você conhece os teus direitos, os teus deveres. E aí o que acontece? Ninguém pode alegar que você não conhece a lei. Exemplos: a lei federal, a lei estadual, a lei municipal, né? Se você conhece, vamos dar um exemplo do nosso cotidiano, as leis de trânsito, você sabe quais são os seus direitos e deveres enquanto motoristas e pedestres. Só para você lembrar de um detalhe. A estrutura da lei. Então, toda lei apresenta o quê? A entidade de origem. Então, leis federais, também chamadas de leis nacionais, leis estaduais ou distritais. Distritais por quê? Referem-se a Brasília, Distrito Federal. Leis municipais, as cidades, né, os municípios. Em seguida, encontramos o número de referência daquela lei, bem como a data em que foi criada. Olha só, aqui nesse slide eu te pergunto, qual é a entidade de origem dessa lei? Qual o número de referência e a data em que foi criada? Então, eu tenho aqui para você observar o slide, fazer a atividade e a seguir eu volto gabaritar contigo.
Voltei. Conseguiu identificar as partes? Vem comigo então, vê bem de pertinho. Olha só, qual é a entidade de origem dessa lei? Presidência da República, Secretaria-Geral, Subchefia para Assuntos Jurídicos. O número e a referência e a data em que foi criada. Lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006. O que diz a lei? Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8 do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Altera o Código do Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal. E dá outras providências. Então, aqui, você já observou a entidade e o número da lei. É muito importante saber esses dois dados quando a gente vai trabalhar com leis. A estrutura da lei, ou seja, a ementa. Então, depois da entidade da lei, do número, da referência e da data, toda lei apresenta uma ementa, que é um resumo do que vai ser tratado. Então, essa ementa é o que eu li há pouco aqui, cria mecanismos para coibir a violência, tá? Isso é a ementa da lei. Percebe? Lei número 11.340, de 7 de agosto. Então, aqui é a ementa. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal e dá outras providências. Sugestão de atividade. Depois de ler a ementa da lei, você acha que ficará mais fácil compreender sobre o que trata a lei? Então, depois de debater com colegas sobre o conteúdo dessa ementa e a importância dessa lei, faça um resumo com as suas palavras sobre que conclusão chegaram, né? E apresente ao seu professor e aos outros colegas. Leia bem a ementa para você poder fazer esse resumo. Combinado? O que aprendemos? Lemos e interpretamos trechos da Constituição, aprendemos sobre a estrutura de uma lei e compreendemos a ementa de uma lei, debatendo com colegas sobre a importância dela. Neste vídeo, falamos sobre leis. Espero que você tenha gostado e até breve.